Boa noite, meus amigos. Estamos nos encontrando novamente para mais uma preleção, onde nós vamos discutir mais um tema do Evangelho. Então vamos inicialmente fechar os nossos olhos para fazer a nossa subida vibratória. Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, nos ligando com o nosso mentor pessoal, nosso anjo da guarda. Vamos nos ligando com a equipe espiritual que vai nos auxiliando. Vamos elevando ainda mais os pensamentos, nos ligando a Ismael, preposto por Jesus, para cuidar do nosso Brasil, transformando a nossa pátria no coração do Evangelho, coração do mundo. Com o amparo de Ismael, vamos sendo conduzidos até a presença de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que tem por nós esse grande amor, esse amor de uma mãe, e ela carinhosamente nos recebe e nos leva até a presença de seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E somos recebidos com muito carinho, com muito amor por Jesus, o nosso pastor amigo, governador espiritual do planeta Terra. Ele nos recebe e, por sua vez, nos conduz até a presença do nosso Pai Celestial, a qual nos colocamos humildemente, agradecendo por todas as bênçãos que temos recebido. Pedimos ao Pai que nos proteja, que nos ampare, que nos oriente ao longo dessa nossa encarnação. E nós vamos, amparados então pelo Mestre, nessa ligação com o Pai, fortalecer esse amor, essa ligação, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente. Então, como eu estava dizendo, nos encontramos novamente para o nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito ao contrário aí, mas nós vamos hoje ler o capítulo 8, né? Vamos pegar lá, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Ele começa assim: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, nós temos aqui um ponto muito interessante que está lá no Evangelho, quando ele nos coloca: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E completando, né, ele coloca que o reino dos céus, né, é para aqueles que se assemelham às crianças. Então, primeiro vamos entender que o puro de coração é aquele que já atingiu um estágio de evolução onde ele já está vibrando puramente pelo amor, pela dedicação. Nós temos um exemplo vivo, né, que é Jesus Cristo. Ele veio aqui, mas ele na verdade é um anjo celestial, governador espiritual da terra, que desceu até aqui para nos dar um ensinamento. E ele sim é um puro de coração, ele sim vê a Deus. E ele nos coloca claramente a necessidade que nós temos de nos assemelhar às crianças. Como que é a criança? A criança é aquele ser que tem a inocência, tem os elementos significativos de amor, de dedicação. A criança tem um amor incondicional pelos seus pais,
A criança tem a pureza no sentido de não temer, de não recear, de acreditar piamente que os pais trazem para ele o melhor. A criança não tem a vaidade, não tem o orgulho, não tem o egoísmo. A criança de tenra idade. Mas depois a criança vai se modificando, né? A criança encarnada é, na verdade, um espírito encarnado que momentaneamente tem a sua memória apagada, seus sentidos apagados, até para que ela possa se sensibilizar mais com o aprendizado da encarnação. E aí, esse é um momento onde a criança aprende com os pais, né, sobre a moral, sobre as lições. Isso é muito importante para ela, porque conforme ela se desenvolve, vai perdendo aquela inocência natural. Os ensinamentos colocados pelos pais vão ser muito importantes no enfrentamento entre aquilo que ele carrega em seu coração de outras encarnações, que pode lhe pesar negativamente, e as lições que os pais lhe passaram. Por isso que Jesus nos colocou que se assemelham às crianças, porque o reino dos céus não são para as crianças, não essas crianças que nós sabemos que são espíritos imperfeitos, encarnados, e que momentaneamente estão com esse ar de inocência, necessário até para que os pais, os parentes, aqueles que a cercam, dediquem com amor à criação, né, a dedicação à criança. Jesus coloca então que são os que se assemelham, ou seja, aqueles que carregam já essa visão, essa nobreza, né, essa pureza que a criança tem. E para isso nós temos que evoluir, temos que crescer. Se a gente for fazer uma verificação, nós vamos ver que nós estamos muito distantes disso, né? Que nós ainda temos sentimentos muito negativos dentro de nós, que nós ainda não vibramos amor pelos outros, né? Mas aí vem uma questão. É possível atingir, nos tornarmos puros de coração? É possível melhorarmos? É possível realmente evoluirmos? Se isso não fosse possível, Jesus não viria até aqui, né? Ele não nos daria, ele não nos colocaria lições, ensinamentos para que pudéssemos realmente nos modificar e sermos melhores e nos aproximar mais do reino de Deus. Se não tivéssemos a possibilidade do crescimento espiritual, não haveria necessidade de todo o trabalho que o Cristo teve, de vir até aqui, um anjo descer até um planeta de provas e expiações como o nosso. E ele se deu a esse trabalho, primeiro para salvar a humanidade, onde o egoísmo, né, estava predominando, o orgulho e o egoísmo, né, essas chamas desses sentimentos dominando a Terra, precisavam de um amor puro como o Cristo para reorganizar os pensamentos humanos, né, fazer uma nova direção. E o advento do Cristo vem para isso, porque até então não se tinha esse entendimento do amor, como Cristo vem, essa dedicação. Os apóstolos, logo após sua crucificação, criam a Casa do Caminho, ensinando, né, dando os ensinamentos da fraternidade mais pura. E a fraternidade passa a crescer no mundo e continua crescendo. Então é claro que nós temos condições de agilizarmos mais o nosso crescimento, de nos tornarmos melhores ao longo de uma vida. Kardec nos colocava claramente que sem a caridade não há salvação, né? Os próprios ensinamentos do Cristo e de Kardec nos dizem que não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. É preciso que nós realmente nos exercitemos na prática do bem. Se permanecermos na inércia de simplesmente não fazermos o mal, como acreditamos que não fazemos, nós não vamos crescer nada nessa vida. E vamos entender um pouco a vida. Num planeta de provas e expiações, todos vão evoluindo. Se não fizermos nada, a vida dá conta de nos fazer evoluir. Vem as provas, vem as expiações, vem o nosso passado nos cobrar de atitudes. Então somos nós que passamos pelas dificuldades, pelas provações, pelas expiações, que vão também movimentando o nosso espírito em crescimento. Mas isso é uma forma ainda, eu poderia dizer, de permanecermos na inércia, porque não estamos fazendo nada, estamos reagindo àquilo que, por conta da nossa necessidade, a espiritualidade nos encaminha. Será que nós podemos fazer mais? O Cristo disse que sim.
Ele nos deixou então o Evangelho, e com o advento do Espiritismo, a explicação do Evangelho e de toda a doutrina espírita para que pratiquemos o amor, a caridade, né? Paulo já colocava que não adiantava nada todo o conhecimento, a linguagem inclusive dos anjos, se não tivesse a prática da caridade. Então é preciso que nós nos modifiquemos, é preciso que nós comecemos a agir em prol de nós mesmos. Mas é difícil, porque existe aí a necessidade da mudança, a necessidade de sair de onde estamos para ir além. A mudança, ela é sempre encarada de forma com muita resistência. Nós queremos permanecer onde estamos e precisamos, para que nós possamos evoluir mais, nos conscientizar que é necessário a mudança. O trabalho, a ação. Aliás, amor não se trata de sentimento, né? Jesus nos ensinava que amor é ação, é trabalho em prol do próximo. São diversas as formas diferentes de trabalho, através da caridade, né? A caridade ela pode ser material, ela pode ser também uma caridade a nos dedicar através das vibrações, do pensamento, das palavras, né? São muitas as ações onde nós realmente vamos de encontro ao próximo para fazer o bem, né? Mas é preciso que, acima de tudo, a gente também avance no nosso coração, no campo dos nossos sentimentos. Será que a gente tem, nós somos pessoas realmente boas? Ou será que a gente tem campo de trabalho? Olha, se nós estamos aqui nesse planeta e sabemos que o nosso planeta está longe de ser um paraíso, é porque a gente tem que trabalhar no nosso coração. Não vamos exigir do mundo que o mundo seja perfeito. Somos nós que temos que nos modificar e trabalhar o nosso coração. Essa é a mudança necessária. Qual a mudança? A mudança da percepção que não podemos permanecer parados. Temos que nos trabalhar, nos modificar. É o que nós chamamos comumente de reforma íntima, né? E só dá para a gente melhorar quando nós começarmos a ter, primeiro, a noção de que temos muito o que fazer dentro de nós. Número 2, que precisamos ter um campo de ação para isso, para que a gente possa operar essa transformação. E, inicialmente, eu vou aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 919, onde é colocado assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aqui tem a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. E aí, Kardec ainda faz a pergunta: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí vem uma resposta de Santo Agostinho, que eu vou resumir. Ela requer que a gente realmente leia a pergunta 919A, mas Santo Agostinho diz que era para fazer como ele, que todo dia ele se recolhia ao deitar, né? Antes de deitar, ele se colocava em pensamento, analisando o seu dia. Ele pensava, ele lembrava sobre as suas ações, se as ações dele tinham sido para o bem, se ele tinha deixado de fazer algum bem ou se ele tinha feito algum mal. Ele ia analisando cada aspecto disso. Então, se ele havia feito algo de bom, ele precisava repetir esse comportamento. Se ele deixou de fazer o bem, ele precisava evitar esse comportamento. E se ele fez o mal, ele precisava fazer um enfrentamento dessa tendência ao mal. E nessa análise, Santo Agostinho, então, estabelecia, né, um programa de trabalho. E eu coloco para vocês, esse programa são metas. Metas pequenas, né? Metas possíveis. Nós não vamos virar anjos da noite para o dia. Nós não vamos poder chegar e dizer assim: eu não vou fazer mais isso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma reação de ficar irritado com o comportamento de uma pessoa. Não vou mais ficar irritado. Não, desta forma você vai. Vamos por partes. Primeiro, tenta trabalhar de você vibrar
né, pedir a Deus toda noite para que você consiga encontrar uma forma de ter mais paciência. Peça a Deus para que você, ao invés de ficar criticando mentalmente a pessoa, que comece a procurar as qualidades dela, comece a fazer uma vibração, se você percebe que há algo que ela necessita melhorar, para que ela consiga melhorar. Peça a Deus para que você também tenha palavras adequadas para levar até essa pessoa. Acima de tudo, peça a Deus para Ele que mostre o que em você tem que se modificar para que você enxergue aquela pessoa de uma forma mais ampla. O que está no seu coração de errado? Porque quando nós também olhamos alguém de forma impaciente, nós a estamos julgando, né? E Jesus a colocava para não atirar a pedra quem não tiver pecado, e nós temos muito pecado. Então, por que eu estou julgando? Provavelmente porque eu me considero superior. E se eu me considero superior é porque eu tenho um orgulho dentro de mim. Falta-me a humildade. Tenho muita vaidade. Preciso trabalhar a humildade, ser mais humilde. Então, para eu trabalhar a humildade, eu preciso primeiro reconhecer em mim defeitos e perceber que aquilo que eu estou vendo no outro, às vezes tem coisa muito pior dentro de mim. Então, nós temos que ter esse trabalho de analisar o que se ocorre conosco. Por que eu reajo perante uma situação dessa forma? Será que dentro de mim não está faltando amor? Então, não tem um sentimento aí de egoísmo? E qual a cura para isso? É me dedicar a outra pessoa, fazer algo que a outra pessoa agrade a pessoa, fazer um bem, né? Também eu tenho que trabalhar, como eu falei, né, na prática da caridade, uma boa ação, algo que me faça levantar e ir de encontro a um trabalho. Então, essa reflexão que Santo Agostinho nos convida é uma reflexão onde nós, todo dia, nos colocamos de frente mentalmente a um espelho e só nos olhamos. Uma coisa que eu digo, no planeta de provas e expiações, somos colocados justamente com aqueles que nos exercitam naquilo que nós temos que melhorar. Se estivéssemos no paraíso, como é que nós vamos evoluir se tivesse todo mundo ali do nosso lado, sem nos causar nenhum tipo de empecilho, de dificuldade? Os nossos defeitos não iam aparecer, né? Se estivéssemos com perfeitos à nossa volta, nós permaneceríamos na imperfeição, porque não íamos perceber as nossas falhas. Então é preciso que estejamos com aqueles que, ao esbarrarmos no dia a dia, nos tragam algum tipo de incômodo, de prejuízo, de dor, para que a gente saia da nossa zona de conforto e faça uma reflexão. Às vezes carregados por um sentimento negativo, de raiva, de rancor, de mágoa, tudo isso é campo de trabalho. A mágoa, o rancor, a raiva, nada mais é do que condições que impomos ao outro para que o outro não nos atinja. É mais ou menos assim, no caso da vaidade, quando a gente é magoado por alguém, por exemplo, que é uma denominação da vaidade, muitas vezes é porque a pessoa falou aquilo que está correto, mas o nosso orgulho não permite aceitar. E a gente pergunta, quem essa pessoa pensa que é para me dizer isso? E aí vem a mágoa, vem o rancor. Isso não é uma regra geral, mas o que eu quero dizer é que nós reagimos aos problemas, na verdade, com aquilo que tem que ser tratado dentro de nós, quando é uma reação negativa. E quando é uma reação positiva? É uma virtude. Aí nós temos que ampliá-la, nós temos que identificar aquilo que fizemos de bem, aquilo que nos fez bem e procurar repetir, procurar ter a ação de fazer mais. Então nós vamos vendo com o Evangelho do Cristo, e o Cristo veio até nós porque nós já temos condições de sermos mais. E o próprio Cristo nos ensinava que uma boa ação cobre uma multidão de pecados, ou seja, uma boa ação vai propiciar a nós, né, a queima de parte do nosso karma, ou seja, vai propiciar reações positivas, né? E com isso nós podemos também fazer da nossa existência algo muito melhor, algo muito mais leve, algo que nos faça já aqui um pedacinho do paraíso. E vamos nos lembrar que nós não estamos aqui para viver a vida como muitos pensam, curtindo, né, tendo satisfações
satisfações materiais. Não, nós estamos aqui para ter satisfações espirituais. E elas vêm quando nós praticamos o bem. Então, um convite aí, né, para que todos busquem lá a pergunta 919 e 919A, né, sua resposta. E também vejam o capítulo 8, que a gente só colocou um pouquinho, mas é um capítulo muito rico, né, sobre o trabalho, a mudança que nós temos que operar dentro de nós. E está aí, então, o convite do Cristo para todos nós. Tá bom? Então nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelas palavras que Ele nos trouxe, pela prática da ação, pela a sua existência que nos trouxe tanto tesouro de melhoria, de aprofundamento, de transformação do nosso ser. Agradecemos ao Mestre, agradecemos ao Pai Celestial, ao nosso Pai, por ter permitido a vinda do Cristo até nós. E agradecemos imensamente todas essas bênçãos com as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, pela paz, união de todos os povos. Vamos vibrar por todos os dirigentes e todas as nações. Vamos vibrar por aquelas nações que se encontram em guerra, que elas encontrem a paz. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que aqui se transforme na pátria do Evangelho, coração do mundo. Vibremos pelos nossos dirigentes, para que eles também sejam sensibilizados no coração. Vibremos por todos os presídios, por todos os orfanatos, por todos os asilos, levando o amor, a esperança e o amparo para todos que lá se encontram. Vibremos por todos os hospitais, desejando a cura de todos que também lá se encontram, seja ela material ou espiritual. Vibremos por todos os lares, por todos aqueles que moram sob o mesmo teto, pais, filhos, maridos, esposas, que todos tenham assim um amparo do amor para que se transformem. Vibremos humildemente por nós mesmos, pelo nosso lar, pela nossa família. E vamos deixar aqui uma vibração em aberto para que a espiritualidade a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. E finalizamos então, agradecendo novamente ao Pai Celestial, à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus por todo esse ensinamento que só vem para nos transformar e para nos fazer de seres melhores. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem. E que agora permaneçam no tratamento espiritual, né? E que recebam no coração de vocês o passe e o tratamento. Boa noite.